todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber ao meu lado uma mulher que tem uma trajetória linda, uma trajetória de coragem, inspiradora. Ela é mentora de negócios digitais, consultora de marketing estratégico e fundadora da Brasil por Elas. É uma iniciativa que já impactou centenas de mulheres por meio da educação empreendedora. Seja muito bem-vinda, Silvana de Maio. Obrigada, querida. Obrigada. Prazerzaço te ter aqui, viu? Prazer é meu de poder vir aqui, participar com vocês aqui desse encontro, desse momento incrível. Vamos falar sobre a né? mulherada, empreendedorismo, Sim. vai ter muita coisa boa. Minha audiência é muito empreendedora. Olha! A galera do empreendedorismo, tô trazendo uma comunidade feminina aqui que tá vindo com força. Que bom, é isso mesmo, Então, né? você vai ter muito a agregar para elas, viu? Vambora! Bora! Primeira pergunta, eu sempre gosto de perguntar, a galera já sabe, para eu te conhecer. Quem é a Silvana? Como tudo começou? Da onde surgiu a ideia da Brasil por Elas? Me conta um pouquinho da tua jornada para a gente te conhecer melhor. Eu costumo dizer assim, eu sou filha de Deus amada, né? Sou a caçula de 4 filhos, de uma mãe artista também, artesã, toca acordeon italiano, de um pai mineiro, Somos artistas! né? E acho que eu tenho essa veia criativa também. Sou casada, né? Não tive filhos. Primeiro foi por uma opção, segundo quando eu quis, aí a idade já vai chegando, mas eu creio sempre, né, naquilo que Deus tem para cada uma de nós. E sou uma eterna aprendiz, sabe? Assim, me formei em jornalismo, trabalhei com comunicação, fiquei uma jornada inteira ali dentro do mercado corporativo, aprendendo, desenvolvendo. Mas no fundo também, Nina, eu acho que eu já sabia que, de certa forma, eu iria empreender, como eu, né? Empreendo, já estou nessa jornada de 14 anos. Apesar, né? Incrivelmente, né, até hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, é uma coisa muito interessante, que faz parte da minha história, da minha vida também. Há 5 anos atrás, eu fui acometida do Covid, né? Eu acho que com muitas pessoas. Só que o meu caso, no meio do Covid, eu tive uma crise de pânico e burnout, e aí é onde eu comento que tudo começou. Você era CLT ainda? Eu era CLT ainda, né? Eu estava na CLT, eu era gestora de uma grande empresa na área de desenvolvimento humano aqui no Brasil, que também tem sede no exterior, e já tinha minha agência, né? Eu empreendo, tem 14 anos, eu comecei a empreender em 2011 por necessidade. Você conciliava as duas coisas. Hoje, inclusive, eu achei até um vídeo meu do passado, assim, falando, olha, é possível conciliar a carreira CLT com o empreendedorismo, desde que você saiba onde você quer chegar. Perfeito. E aí, eu hoje me lembrei muito disso, né? Assim, que eu não parei, né? Eu não deixei que essa circunstância, mas pelo contrário, através de uma situação muito difícil, delicada da minha vida, me fez repensar, né? Na minha vida, nos meus sonhos, meus projetos, né? Graças a Deus, ao longo da minha trajetória profissional, desde quando eu me formei em jornalismo, eu me desenvolvi, cresci, trabalhei em muitos lugares no Brasil, no exterior, fui reconhecida e tudo. Mas eu acho que naquele momento, nesse momento, realmente, eu falo que foi assim, foi uma crise enviada por Deus para que eu pudesse enxergar realmente toda a minha potência, meu potencial e colocar talvez um sonho, que era um sonho ainda muito guardadinho, que se transformou na Brasil por Elas, né? Porque é uma escola de negócios, a gente não tem nem 2 anos ainda. E já construímos muitas boas histórias. Estamos contando muitas boas histórias de muitas mulheres pelo Brasil já. Que coisa linda, que história linda. E conta agora, o que é a Brasil por Elas? Então, é uma escola de negócios, mas para mulheres. Exatamente. O nosso foco é 100% nas mulheres. A Brasil por Elas, ela começou, na verdade, só para o pessoal entender um pouquinho da história, né? E aí, falando muito, porque eu sou essa pessoa muito criativa, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Que no dia 8 de março de 2022, eu estava assim, saindo desse meu tratamento, da crise, né? De tudo, porque eu fui buscar ajuda. E eu tava tomando banho, e aí eu brinco que eu tive uma alucinação criativa. Deus me deu um download ali. E eu nem lembrava que era esse dia. Eu tava tomando banho e aí de repente veio esse nome, Brasil por Elas. Num primeiro momento, eu falei assim, gente, esse nome é muito comum. Já deve existir. Olha, tá vendo? Falei, já deve existir. Eu escrevi no box, deixei ali, apagou, me vesti, né? Me sequei.
E antes que eu trocasse de roupa, eu fui pro computador. Falei, deixa eu ver se esse nome existe. Aí, como uma boa profissional de comunicação, marketing, eu falei assim, deixa eu ver se existe domínio, né? O tal do www. Tava liberado. Você falou, já vou comprar. Comprei. Paguei R$ 40, gente, porque eu não acreditava muito ainda. Eu falei, vou pagar só esses Só um aninho. Um aninho, né? Tal. Aí eu falei, nossa, será que tem Instagram? Porque, né, se não tiver, eu já vou guardar essa conta. Tinha. Então, até tinha. Mas é uma conta inativa de uma pessoa que falava sobre viagem. E eu falei, vou botar um oficial. Brasil por Elas, oficial. E criei. E fiz a primeira postagem no dia 8 de março de 2022. No dia que foi. No dia da mulher. E no dia do banho? No dia do download do banho. Foi tudo muito rápido. Só que aí eu fiz e falei assim, chega, eu tô arrepiada. Porque toda vez que eu conto essa história, porque aí eu peguei e falei assim, isso aqui não é pra mim agora, não. Porque nesse momento eu já tinha saído da CLT, estava já empreendendo com a minha agência, eu já estava fazendo lançamentos de vários, né, experts pelo Brasil e tudo. Tinha uma equipe. E falei, não vou mexer com isso aqui não, deixa pra lá. Eu trabalhar com mulheres, porque assim, eu fui diretora da Mary Kay no meio da minha trajetória profissional. Liderei um time de 120 mulheres, viajei, tudo. Então, eu acho que na minha cabeça eu ficava assim, não quero trabalhar mais com mulher, não. Mas vou engavetar esse negócio aqui. aí eu engavetei, literalmente. E aí, só em 2023, um ano depois, eu fui prestigiar uma cliente minha que tinha ganhado o prêmio do Mulheres de Negócios do Sebrae. Eu fui no evento, cheguei lá, tô sentadinha, bonitinha, ela tá recebendo o prêmio dela. Quando terminou, ela virou pra mim e falou assim: cadê aquele seu projeto lá da Brasil por Elas? Eu falei, que projeto? Ela falou assim: aquele que uma vez você comentou. Eu falei, eu comentei? Então tá. Aí ela falou: não, eu quero que você apresente para as empresárias aqui do Sebrae, aqui no camarim. E eu entrei num surto. Eu falei, gente, eu não tenho nada, eu tenho 6 slides, uma logomarca da casinha e tal, não sei o que. Foi eu que fiz, gente, no Canva, porque eu não tenho essa habilidade de design, mas a gente, quando quer, a gente dá um jeito, a gente faz com o que a gente tem de melhor. Perfeito. Não fiquei esperando tá com tudo pronto. E aí apresentei para essas mulheres, e aí na hora eu falei, gente, ou elas estão achando que eu sou muito doida, ou elas estão com inveja, porque a ideia é muito, né, disruptiva. E aí quando eu saí, essa minha cliente falou assim: que dia que você vai lançar? Que dia que você vai abrir esse negócio? Que dia que você vai impactar a vida de várias mulheres? E aí eu falei, ela falou, põe uma data. E aí lá na Brasil por Elas, né, a gente fala que quando a gente às vezes não tem coragem de assumir a nossa própria realização, aquilo que a gente quer, a gente precisa de uma outra mulher para riscar o nosso fósforo e essa mulher acender a nossa chama. E aí eu digo que essa minha cliente, que é a Letícia Guiar, dona do Espaço Vila Regia, naquele dia ela riscou meu fósforo e falou, põe uma data. Aí eu coloquei uma data e a Brasil por Elas nasceu dia 1º de fevereiro de 2024 como uma comunidade. Era uma comunidade de mulheres empreendedoras. Minha cabeça era assim, não, vou juntar um monte de mulher e a gente vai falar de empreendedorismo. Fiz o lançamento e de lá para cá a gente se transformou, na verdade, em menos de 4 meses, a gente teve que fazer um rebranding, teve que fazer um novo posicionamento, porque a gente já não era mais uma comunidade. A gente tinha se tornado verdadeiramente a escola que forma novas empreendedoras e empresárias no Brasil. Então, hoje, em 4 meses, a gente saiu de um grupo... De zero ali. De zero, né? Porque eu tinha 30 e poucas mulheres que tinham entrado na comunidade. E aí, em menos de 4 meses, a gente já estava ali com mais de 400 pessoas já entre gratuitas e pagas nos nossos encontros. Eu já tinha feito mais de 10 eventos em 4 meses. Foi uma coisa assim muito disruptiva. Aí, quando foi em agosto de 2024, eu decidi então fazer esse rebranding, né, esse novo posicionamento, inclusive mudando a própria identidade visual, a logomarca, o logotipo. A gente saiu do formato que era um desenho de uma casinha para trazer essa conotação do Brasil. Então, o B, quando ele desenha, ele parece a bandeira do Brasil. E o coração, porque a gente acredita muito que a vida ela precisa desse afeto, desse acolhimento, precisa de amor. Para você empreender, você precisa amar o que você faz, né? E você precisa partilhar as suas histórias com as pessoas, porque às vezes você é essa pessoa que está precisando que alguém risque o seu fósforo para você crescer. Então a gente deixou de ser uma comunidade para se tornar uma escola de negócios para mulheres, mulheres que querem empreender, que já estão empreendendo, mas tá com um negócio ali meio
parado, e para empresários que já estão aí com seus negócios, que já faturam alto e que querem também Escalar. escalar, tá nesse lugar ali de aceleração, né? E aí a gente trabalha tanto o CPF da mulher, porque lá a gente trabalha espiritualidade, saúde, bem-estar, financeiro, quanto a gente vai trabalhar mentalidade, gestão, marketing, vendas. Então, Sil, deixa eu te fazer uma pergunta assim polêmica. tá bom. Eu entrevistei outro dia uma convidada e a gente estava conversando sobre essa força da comunidade feminina que tem crescido cada vez mais no nosso país, né? E você está agregando para que isso aconteça. Mas culturalmente, a gente tem uma impressão que talvez essa minha convidada até falou assim, que os próprios homens colocaram na nossa cabeça, de que mulher é invejosa, de que mulher, elas, quando senta é para fofocar e falar mal da outra. E eu, Marina, acredito que isso tem mudado cada vez mais e que a gente tem se unido, né, principalmente no empreendedorismo, porque é solitário, né? Muito. O empreendedorismo é solitário e a gente são muitas vertentes que a gente tem que e aí entra também casa, marido e tudo mais. Mas como que você enxerga essa união? Como que você enxerga? Você vê essa rivalidade entre mulheres ou você tem enxergado um novo propósito entre nós? Eu vou dizer que, para mim, essa é a melhor pergunta que eu adoro responder. De verdade. Porque não sou eu que falo. Todas que me conhecem, né, toda da minha trajetória, e quem entra, né, a gente entende dentro da Brasil por Elas que não há concorrência. Lá nós temos terapeutas, temos marqueteiras, temos dentistas, médicas, nós temos todas as mulheres de Profissionais todas da as mesma áreas, área da até. mesma área. E aí, o que que elas falam? E aí é uma fala que elas falam, mas é a fala que eu falo também, né? Não tem uma concorrência, a gente não sente isso, elas não sentem essa coisa da inveja. Por quê? Porque lá uma tá segurando na mão da outra e levantando. Então vai ter momentos, por exemplo, recentemente eu fui palestrar em um evento de uma das fundadoras, né, que lá a gente chama elas de founders, e tinham outras pessoas da mesma área. E essas pessoas foram prestigiar o evento da outra. Eu fui como palestrante, mas eu também fui como aluna. Ela Legal. criou um movimento que é parecido com a da Brasil por Elas. E eu olho e falo, uau! Porque quanto mais mulheres tiverem essa visão de que não existe só você no mundo, né? Que o egoísmo é muito egoísmo você achar que só o seu negócio é o melhor, que é E só o cada seu história é negócio única, né? única. Então eu não vejo assim, é um lugar que realmente assim todo mundo cresce e quando a gente cresce junto é melhor. Então eu não, de verdade assim, podem até achar, podem ter outras falas por aí, mas o que eu acredito de verdade é nessa união, nesse poder, nesse coletivismo, né? Poxa, eu tenho uma ideia para você. Às vezes você pode estar aplicando aquela ideia no seu próprio negócio, mas genuinamente você olha e fala assim, gente, isso aqui serve para ela também. Então você partilhar esse conhecimento, né? Tem um autor de um livro que eu li, que foi até a minha primeira empresa, quando eu abri a minha primeira empresa, chamava Love Cat. E não era empresa de veterinária, é porque o termo é um termo irlandês do Tim Sanders, que ele diz que o amor é a melhor estratégia. E o Love Cat são pessoas que compartilham do seu conhecimento para ver o outro crescer também. Então eu trago muito isso ali, sabe? Então não. É o que a gente faz aqui, né? No podcast, ele é uma ferramenta, né, que Total, você total. transmite conhecimento aqui para outras pessoas Exatamente. genuinamente. Então, você está falando Exatamente. aqui que às vezes uma palavrinha vira a chave da empreendedora que está lá do outro É. lado. E aí, só para complementar, é muito bom você pertencer a um lugar aonde você não sente concorrência, não sente inveja. Sim. Você sente realmente que ali é onde você vai gerar frutos. Você tem a hora de plantar, a hora de semear e a hora de colher. E graças a Deus, se as pessoas, as mulheres principalmente, né, trazendo um pouco para essa visão mais de mulheres empreendedoras, ela escolheu o lugar que ela quer, porque ela tem que se sentir bem na comunidade que ela faz, na mentoria que ela participa, no curso que ela está indo, as pessoas que elas estão, que ela está se associando, que é uma sociedade. Você se torna ali parte Sim. de um corpo de algo que vai levar.
né? Então, no meu caso, lá na Brasil por Elas, é porque aí vem um DNA, que acho que é característico. Eu quero muito por elas. Eu quero que elas cresçam, eu quero que elas, sabe, que ela. Tem uma frase que eu uso muito, que inclusive está no meu livro que eu estou lançando, é dê voz ao seu chamado. Cada uma de nós tem um chamado. Então, dê voz. Eu dei voz, mas alguém precisou riscar meu fósforo. Então, eu tava sem coragem, né? E aí, se a gente dá voz, a gente está ajudando a impactar a vida de outras pessoas. Você falou que dentro do Brasil por Elas, vocês educam essas mulheres em todas as vertentes ali do empreendedorismo, né? Como que Lá a funciona? gente chama de 6 esferas. A palavra, o acrônimo esfera representa, né? Então, a gente tem uma trilha de conteúdo Tá, onde essas mulheres elas passam por esse desenvolvimento. Então, ela é desenvolvida na espiritualidade, sem falar de religião. tá. Ela vai ser desenvolvida nisso. Ela é desenvolvida tanto na saúde quanto no bem-estar, porque ela precisa entender que não adianta ser uma mulher muito bem-sucedida financeiramente, andar no carrão, ter um carro e a saúde dela não tá legal. A gente tá num mês agora, um mês super importante, Sim. né? Do Outubro Rosa. Eu não sei quando vai sair o programa, mas a gente sabe que é um mês que é dedicado para a gente poder olhar pra gente fazer um check-up, né? Então lá a gente trabalha a saúde e bem-estar, o financeiro. A mulher precisa gostar de lidar com dinheiro e ela precisa separar o que é pessoal do que é da empresa, porque o que a gente mais observa nas que vão chegando e a gente vai conduzindo nessa mentalidade, que você tem que ter um prolabore. Ah, é R$ 100. Ok. É construção de uma mentalidade. E aí a maioria mistura. Ah, fez uma venda aqui, não sei o Já quê. gasta pagando a conta da casa, já vai Exatamente. tudo Aí a misturado. gente também trabalha a questão do emocional. A mulher precisa cuidar fazer gestão das emoções dela. Trabalhamos os relacionamentos entre pai e mãe, entre filhos e pais, entre profissionais, negócios, relacionamentos de casais. E, por último, é o A de atitudes empreendedoras. Então, a gente vai conduzindo isso nela nessa jornada. E aí, nesse processo, lá na comunidade especificamente, a gente tem 2 encontros online tematizados para a gente poder trazer. A gente tira dúvidas nos programas, a gente tem grupo de WhatsApp. Aqui em Brasília, a gente faz um encontro presencial, então, mesmo que a pessoa seja de outro estado, se ela quiser vir participar de um dos encontros mensais, ela tem direito, porque ela está fazendo parte da comunidade. Então, é realmente assim, eu falo que é escola porque eu acredito na educação. Sim. Eu sou filha de professora, fui professora universitária 8 anos. Então eu acredito que o ser humano, para ele poder, acho que ser bem-sucedido, ele tem que ser educado, né? E aí, no caso aqui da educação empreendedora, nós mulheres, teoricamente, acho que a gente não nasceu para empreender teoricamente assim. Ou você tem referencial na sua família, ou você estudou em uma faculdade que te impulsionou, ou você tem um desejo, mas você não tem as ferramentas, as técnicas, Aqui em Brasília, principalmente, né? Vai o todo mundo pro serviço serviço público. público. Então a gente optou por trazer essa mentalidade. Vamos te desenvolver aonde você quer. Porque uma coisa que eu percebo muito, não sei se você percebe, e eu que venho do digital, de lançamento, esse 6 em 7, 8 em dia, questão de número, né? Às vezes eu vejo que tem mulheres que se ela estiver ganhando ali 10, 20, 30 mil, para ela tá ótimo. E a gente tem que respeitar o que ela quer. Não é ficar colocando na cabeça, Sim, ai, você tem que ser milionária. Gente, o sucesso de um não é o mesmo é da outra, né? relativo. Então, assim, para Né? ela talvez é Exato. Claro que a gente diferente. tem que estar sempre querendo mais, óbvio, né? Mas respeitar esse lugar também. Porque aí você tem a empreendedora que para ela ganhar 10, 15, 20 mil tá ótimo. Você tem a empresária que quer faturar milhões. E ponto. E tá tudo bem. Então, para cá eu tenho um tipo de formação, educação, mentoria, conversa. E para cá, para quem tá com esse nível mais empresarial, mais de escala, eu tenho outro tipo de conversa, porque é outra estrutura. São outras coisas. Sil, qual que é o maior desafio dessas mulheres? Assim, você deve ter percebido padrões, né? Assim, Você tem muitas mentoradas, enfim. Para a galera que está nos assistindo, talvez estejam muitas empreendedoras no iniciando, talvez na iminência de começar. O que que você percebe que é um principal desafio, assim, ou mais de eu um? talvez não são os três, Tá, vamos lá. mas o primeiro, de verdade, pega na esfera emocional,
que é autoconfiança. Eu percebo que elas muitas vezes já têm o conhecimento ali profissional, às vezes tem um currículo bom, fez faculdade, pós-graduação, fez cursos livres e nananã. Mas não Ela tá com. aplica. Não, porque ela não tem essa autoconfiança e automerecimento. É tipo a síndrome da impostora, né? O que eu sei É. não é o suficiente para eu Será? ensinar, né? E aí eu percebo muito, e é uma característica da minha audiência, das mulheres que estão lá, é tipo assim, nunca estou pronta. Sim, E aí eu preciso dizer, você nunca vai estar pronta mesmo. exato. Porque a Não perfeição não existe, é. né? Então isso é um primeiro fator. Que aí essa autoconfiança, ela não consegue, que a gente tá falando, se comunicar. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei exatamente o que eu faço e como eu faço, como é que eu vou comunicar para as pessoas? Eu boto elas para botarem, vamos lá, fazer um pitch de vendas, né? Se apresente, fale de vocês e como você ajuda. Se embanana, não dá conta. Por quê? Porque não se sente confiante. Muitas vezes elas não acreditam no produto que elas estão vendendo. Elas não contam de vender o produto de outra pessoa. Mas o delas, elas não conseguem. E o terceiro é uma mistura de gestão. Elas ainda não têm uma visão clara do plano Empresarial. empresarial, do planejamento. Precisa planejar, que seja básico, mas precisa ter um entendimento de gestão de negócios. Então, é definir mesmo, coisa basiquinha, missão, visão, valores, quem é o público que você quer atender, quais são os canais de comunicação que você quer estar. Eu falo muito isso. Não dá. Se você está começando, criatura, você quer estar em todos os canais, você quer estar em Instagram, TikTok, YouTube, Google. Aí você não Cara, faz nada. e eu falo uma coisa aqui, né? Assim, eu que já tenho empresa há muito tempo, cara, a consistência ela é difícil. Exato. Não é simples. A gente vê assim, porque o cara é influenciador, cara, produzir conteúdo é difícil pra caramba. As pessoas não têm noção. Vai lá e faz pra você ver como é difícil. Aí a pessoa quer fazer no YouTube, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn. Aí você fala, mano, Site. isso é Cadê o difícil site? fazer em um, né? Então É. começa devagar, vai, É. vai Eu galgando sempre seus falo passos. assim, principalmente mais nas mentorias até. Você definiu quem é o público que você quer, o nicho, o subnicho, tá tudo certinho? Agora pensa assim, onde é que essa pessoa está? Ah, ela tá mais no TikTok. Então, produza conteúdo lá. Se posicione no TikTok. Dá para replicar lá no Instagram, por exemplo? Dá, mas a gente sabe que são canais diferentes, com jeitos diferentes de fazer, ainda que são um pouco parecidos. Poxa, não, sua audiência está mais no LinkedIn. Então você já sabe que você vai ter que fazer muitas conexões, que você vai ter que escrever artigos, você vai ter que ter uma fanpage. E aí você vai botar a sua energia aonde o seu público está mais propenso a comprar. E aí, quando você define, você também não fica cansada, não dispersa energia e se concentra para ter o quê? Constância. Aí o que eu vejo muito também, que é assim, muitas começam, aí já quer o resultado imediato, Sim. que não vem, não adianta, não caiam nessa coisa assim, fez hoje, vendeu hoje. Existe, mas tem As estratégia. promessas das redes Isso, sociais né? hoje, né? Tomar cuidado, porque assim, você até pode vender, eu vendo. Se eu abro a boca, eu vou vender. Mas e o que que teve para trás? O que que eu já construí para trás? Agora você está começando, ninguém te conhece, ninguém te viu, né? Existe uma jornada. Então seja consistente. Então é melhor você estar faz um mini planejamento, começa ali, né? E uma coisa que para mim foi fundamental na minha jornada, da minha carreira, né? Que é uma coisa que eu falo, né? Você tem que estar nos ambientes certos, com as pessoas certas e acessando o conhecimento que vai te levar mais rápido e com mais segurança e com mais resultado e previsibilidade. Porque o conhecimento está aí à disposição de todo mundo, ainda mais com a inteligência artificial. Agora você tem que se perguntar: será que esse conhecimento que eu estou acessando faz sentido para onde eu quero chegar? Então, é pessoas, ambientes e o conhecimento certo. E aí eu vejo a importância da comunidade, né? Por Muito. conta desse networking. É porque, assim, quando eu falo que empreender é solitário, por exemplo, eu também sou a caçula de De quatro. quatro. Todos são do serviço público. Então, assim, o ambiente, por exemplo, da minha família não é conectado com o meu. Então não Uhum. adianta eu falar de Não vão Magda e entender. Kaki, ninguém sabe nem do que eu tô falando, entendeu? Então, assim, quando você se junta a pessoas com o mesmo propósito, que estão ali
pensando com a mesma realidade que a sua, né? Por mais que sejam nichos diferentes, mas, cara, às vezes Exato. uma coisa que ela tá fazendo no, num pet shop vai te dar uma luz para você fazer na tua escola, por exemplo. Isso. Então, o poder do network, eu acho que o networking É fundamental. é fundamental. E você sabe que você falou uma coisa que me lembrou aqui, né? A gente tem que tomar muito cuidado também com quem que a gente está partilhando essas comunicações, as nossas estratégias, os resultados, porque se você fala com alguém que não vive aquele universo, ele vai trazer ponto de vista do lugar que ele está. Então, o lugar que ele está não é um lugar que vai te agregar muito. E aí, às vezes, dependendo do que ele for falar, Te você puxa para baixo. você vai falar assim: "Nossa, tem razão". Aí o que que vai acontecer? Você vai querer talvez parar de Paralisar. empreender, você talvez não vai entrar talvez numa mentoria que você estava Total. querendo. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Eu falo muito isso para elas, falei: "Gente, por exemplo, meu marido, Nina, ele é CLT, trabalha numa multinacional, amém. É o que ele gosta de fazer e E tá tá tudo tudo bem. bem". Então assim, quando eu vou falar alguma coisa das empresas, porque eu tenho outras 2 empresas também, eu eu falo o essencial. Porque se eu for falar para ele: "Nossa, arrisquei um dinheiro aqui, esse dinheiro não voltou ainda", ele vai às vezes olhar e falar assim: "Tá vendo? É Eu te melhor vol é avisei. melhor voltar pra CLT e tal". E assim, eu quero ter sempre um bom relacionamento com meu esposo, então eu tenho que ser, né, lá na palavra de Deus diz: "Eu tenho que ser uma mulher virtuosa, sábia". Eu vou Perfeito. comunicar aquilo que eu sei. Eu quero um conselho do meu esposo, então saiba pedir o conselho e saiba entender se o que ele está trazendo tem sentido ou se ele está falando só do lugar que ele não desconhece, é só do que ele vê na internet, no amigo. Então a gente tem que ter essa sabedoria. E não é só com o esposo, é com qualquer pessoa. Por isso que a importância de você, de repente, estar num grupo de network, numa comunidade, te fortalece. Sim. Porque você vai poder falar dos seus problemas com quem vive os meus problemas. Você veio de uma realidade de marketing bem forte, né? Sim. Quando você diz marketing com propósito, significa o quê? Eu sou aquela pessoa. Eu tive uma das empresas que eu tive chamava Paixão pelo Marketing. Que linda! Era a minha marca, eu amava. E porque eu acredito, pegando essa linha do marketing com propósito, primeira coisa assim, na minha vida sempre foi: você tem que ter paixão pelo que você está fazendo. Nada se sustenta se você não gostar daquilo que você está fazendo. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldades. E que às vezes você vai ter que fazer o que você não gosta, muitas Muitas vezes tem que vezes, fazer o que muitas não vezes. gosta. Mas tem um propósito, eu gosto muito daquele círculo dourado do Simon Sinek, do livro Comece pelo Porquê. Porque ali fica muito claro se você sabe o seu porquê. E aí eu aprendi que tem um adicional, é o porquê. Então hoje eu Legal. empreendo por quem? Por mim, pelo meu esposo e pela minha família, honrando a vida que os meus pais me deram. Então, quando eu estou ali no meu desafio, eu lembro do meu porquê, que está atrelado a um porquê. O meu porquê é muito claro: desenvolver mulheres brasileiras morando no Brasil ou no exterior, para elas terem liberdade financeira, terem uma vida mais leve e com lucro. Porque também não adianta, para mim, não adianta você vai fazer um monte de coisa e você não vai ver um resultado financeiro ali também no final. É meu ponto de vista. Então, o marketing com propósito é você tem que gerar um desejo, mas a outra pessoa que está vendo tem que se conectar. Não é só a venda pela venda, né? Aquelas ofertas vazias, ou então com muitas promessas, promete aquele tanto de coisa e no fundo você recebe Sim. quase nada, né? É E de eu, fato a transformação, né, do que você exatamente, realiza ali com o teu produto, né? Pô, é. da onde você tira o teu cliente do ponto A e ele vai chegar no ponto B, Exatamente, né? exatamente. Lá na Brasil Plus mesmo, assim, a gente tem muitos cases, mas eu gosto, tem um case muito interessante de uma mãe de 2 filhas, saiu da CLT, começou a empreender porque ela queria ficar mais perto. Aí ela começou a estudar sobre marketing, escolheu o LinkedIn, se tornou estrategista. Só que ela faturava, ela era MEI, faturava ali pouco, e aí entrou para o Brasil por elas, entendeu o que que era realmente de fato o empreendedorismo, o que que ela precisava fazer. Em menos de 6 meses ela saiu de MEI para Simples. microempresa, foi para Simples Nacional, saindo de um faturamento X para 2 vezes o faturamento
sem mudar o quê? Aquilo que ela escolheu, que era o porquê. Que ela queria E ficar ainda ganhou perto. mais, porque agora ela tem mais tempo ainda para. Porque ela soube montar o planejamento de negócios dela e tem o suporte da comunidade, né? Para poder ali a coisa tá, né? Ai, nossa, gente, ó, ela tá lançando até um workshop agora. Eu falei, divulga lá, vambora, é isso mesmo. A gente tem muito case lá, mas lembrei dela aqui, porque ela é um case bem de transformação, que pega esse lado do financeiro, pega esse lado do empreendedorismo, né? Foi para São Paulo palestrar num grande evento lá, tudo porque ela tomou essa decisão de fazer com esse propósito, né? Você falou na metade do podcast sobre, acho que é uma das até das esferas, que é o emocional, né? Aham. Quão você acredita que para você ter um CNPJ forte, você precisa de um CPF forte? 100%. Pode botar 110? Porque o que que acontece? O que que eu vejo? Eu vou tentar contextualizar para você entender a minha visão. Nós mulheres, a gente acaba querendo ser um pouco controladora, assim, né? De querer agarrar tudo e fica com aquela coisa de Mulher Maravilha, então de conseguir ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, e a gente fica. Isso vai gerando uma sobrecarga Sim. emocional, né? E por muitas vezes a gente acaba esquecendo de nós mesmas, né? Então, assim, eu vejo que a mulher, ela gera um sentimento de culpa quando se cuida, né? E aí. Só que isso reflete na nossa empresa, né? Tudo. Quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não cuida de nós mesmos, a nossa empresa é reflexo da liderança, do nosso Tudo. CPF, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de trabalhar o, a mulher, o Uhum. autoconhecimento, essa visão dela, a sei lá, atividade física, o que faz ela se sentir bem para que isso reverbere na empresa, né? Depois que eu, né, tive a crise de pânico e burnout, que eu tive que parar, né? Eu tive que parar. Teve que desacelerar Eu brinco que assim, né, como eu falei, Deus colocou ali uma doença para falar, para falar, acorda. você precisa cuidar de você. Porque eu era workaholic. O burnout, ele te faz isso. Eu amava trabalhar sempre. Só que eu trabalhava, talvez, por motivos errados, né? No sentido mais psicológico mesmo, assim, né? Porque eu queria validação, eu queria reconhecimento, né? Então, isso levou a minha exaustão. Então, quando eu tive isso, e aí, quando veio a Brasil por Elas, e esse acrônimo Esfera, foi também num momento desse, de oração, sentando, aí eu peguei minha Bíblia, apareceu essa letra, eu escrevi na minha Bíblia, normal, eu sou cristã católica, porque eu de vez em quando falo muito de Deus, eu acredito muito, e aí eu escrevi, e aí eu falei, meu Deus, o que que o senhor quer com essa palavra, esfera? Aí eu fui tentar entender primeiro a luz da palavra, né, e depois eu falei, gente, esfera, taranana, que lembra muito o coach, né, o Masner e o Sim. mapa da vida. E aí, quando veio o Brasil por Elas, uma das primeiras coisas que eu tomei decisão e eu coloquei isso dentro da comunidade, mas na empresa toda, é que a gente precisa ter tempos de pausas para olhar para a gente. Então, por exemplo, na minha, eu faço isso e na minha, e eu ensino isso para elas. Então, por exemplo, sexta-feira eu coloquei na minha agenda spa. É um spa que eu faço na minha casa, para mim. Eu ligo meu chuveiro, eu vou lá, compro meus cremes, passo lá, faço um spa. Eu preciso deste momento. Outro momento que eu acredito muito, porque são pequenas atitudes que, se a gente incorporar na nossa rotina como mulher, a gente muda o todo. Então, às vezes, você assim, não sento na mesa para almoçar com meu marido. Que tal você colocar isso na sua rotina de mulher de sucesso, mulher empresária, que precisa ter a pausa para comer junto? E aí, de repente, você tá comendo, daqui a pouco vem um filho, daqui a pouco vem um marido, tá todo mundo sentado numa mesa, e vocês estão ali num momento de descanso e de alimentação. E aí, mais indo além, a gente incorporou na Brasil por Elas imersões de viagens. Que Então, ano legal. passado, a gente fez a primeira imersão de bem-estar. Nós fomos para Alto Paraíso, em 10 empresários, e ficamos 36 horas dentro de um chalé de charme, só nosso. A gente fechou o chalé, eram 3, 4 chalés, e fomos desfrutar do descanso. E agora, recentemente, menos de 10 dias, eu levei mais 10 empresários para Perinópolis, ficamos 3 dias lá
para a gente poder descansar e também falar de negócios, que aí a gente teve rodada de negócios, teve ferramentas para trabalhar o emocional, mas metade foi para a gente poder descansar. E aí isso é legal porque aquela que é mãe, que às vezes assim, nunca. Eu tive uma situação de uma empresária que ela nunca tinha viajado sozinha, a vida toda. E ela foi com a gente. E aquilo foi libertador para ela. Então, eu acredito muito que a gente tem que ter esses momentos. E isso vai refletir diretamente no resultado do seu negócio. Porque se você não olhar para você, se você não cuidar, se você não for. Eu era tão workaholic que nem fazer unha eu fazia. Eu trabalhava tanto. Normalmente as pessoas que acabam sofrendo do burnout, elas amam o que fazem, né? Porque Demais. A gente. é Só porque que, você só que eu acho que a quer gente tá com uma venda, sei lá, nos olhos, porque assim, a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente esquece da gente. exato. Só que se a gente não estiver bem, eu não consigo entregar nem pra onde eu tô, né? Então, tem que cuidar. Então, eu E passei a essas cuidar. pausas, né, Sil, elas. Eu vejo que normalmente quando a gente pausa, surgem ideias. É dali naquele momento de relaxamento que você esvazia um pouco a sua mente, que você sai daquele turbilhão da rotina de acorda, leva o menino na escola e vai trabalhar. Né? Que quando você esvazia, cara, às vezes você soluciona um problema que você É o tá ali. ócio criativo. Quer ver uma coisa que não me julguem, mas eu faço, porque eu falo que não julguem porque eu já fui julgado, por isso que eu falo. Cada um tem um hobby. Tá. Eu nunca tive um hobby assim, nossa, você gosta? Não, eu tentava pensar e eu falava assim, gente, eu devo ser muito fora do planeta, né? Eu devo ser um ET, porque assim, eu não tenho um hobby. E aí eu falei, pronto, a Netflix vai ser meu hobby. Sou viciada? Não. Mas eu tenho um momento na minha agenda, Já assisti na suas semana. séries. Exatamente. E eu falo pro meu marido, ai, vou deitar aqui, vou pro meu mundo de Nárnia. E aquilo pra mim é relaxante. E é o meu tempo de qualidade. Perfeito. Outro momento que para mim é muito importante, todo dia de manhã eu tiro 1 hora para mim. Para quê? Eu tomo o meu café da manhã, eu monto o meu café da manhã. Eu sento, eu tenho o prazer de elaborar e sentar. Aí eu pego minha Bíblia. Aí eu adoro escrita terapêutica. Eu escrevo carta para mim. Que Eu escrevo legal. as minhas ideias. Porque esse é um momento que, assim, sei lá como é que vai ser nas próximas 24 horas. Então, deixa eu cuidar de mim nesse 1 horinha. Que aí, assim, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma cachorra. E meu marido. Então, assim, antes de eu sentar com todos eles, resolver tudo que eu tiver, vai ter o meu momento. Então, é sagrado. É de 6h30 às 7h30 da manhã. Aí, claro, tem atividade física, eu tô sem vergonha, não tô indo tanto. Mas tá lá para eu fazer e tudo. Então, assim, de verdade, para você ter o resultado que o empreendedorismo dá, você primeiro tem que cuidar de você. Você tem que olhar. E nós, mulheres, temos que parar com essa neurose de sentir culpa, porque eu já me senti muito culpada. Sim. Parou para assistir Netflix, eu ficava assim, ai meu Deus, mas eu tenho que entregar um relatório, aí eu tenho que escrever a próxima copy, Tô aí eu cheio tenho que de fazer roupa um... pra lavar. Não, nem fale, porque assim, eu não sou muito de... Eu tenho uma secretária, né? E eu louvo a Deus por ela, porque assim, serviço de casa, gente, É qual a um mulher que ó. gosta, né? Mas eu faço. Meu marido me deu uma lava-louça. Ai, E eu amo falei, lavar louça. nossa, obrigada. Porque isso me deu tempo para eu botar, Total. né? Falei, gente, que interessante, por que eu não comprei isso antes? Você vê, coisa boba. Então a gente precisa parar com esse sentimento. E eu falo que eu fiz terapia. Hoje eu não tô fazendo, mas é uma coisa que eu recomendo. Não tá legal? Procura um terapeuta, um profissional, seja a linha que for que você. Porque a terapia é o único lugar que você vai poder falar tudo que você quiser, sem ser julgado. E você se esvazia. E aí você volta. E você vai trabalhando as suas neuroses, os seus traumas, crenças que você tem, todas nós temos. Então, assim, você tem que buscar recursos. Ninguém anda sozinho, ninguém cresce sozinho. E a mulher precisa aprender a pedir ajuda. Perfeito. Precisa aprender a pedir ajuda, porque a gente é muito. Deus que me perdoe, mas a gente parece que é orgulhosa. Sim. Pede ajuda pro marido. Amor, eu aprendi isso, né? Que um perfil muito, energia muito masculina, Dominantezão. dominante, controlador. Abria tampa, empurrava a cadeira, era sacola. Até um dia que eu falei assim, Silvana, é pra ser leve. Aí eu aprendi. Você dá conta de abrir, minha filha, o pote de azeitona. Mas chama o marido pra abrir. Deixa ele fazer o papel que cabe a ele. A força é dele. Aí você vem com a sua delicadeza. Eu tô no processo. Não é da noite pro dia. De vez em quando eu me vejo abrindo as latas, de vez em quando eu me vejo carregando um monte de sacola pesada. Mas como eu já sei, é tão gostoso porque eu falo, amor,
Cheguei do mercado, pode ir lá no carro pegar as sacolas? E eu entro na minha casa assim, Lady, por dentro eu tô assim, quero pegar logo a sacola, porque ele vai demorar, porque ele não vai na velocidade que eu vou. Mas aí quando eu leio, assim, não, mas é isso. Então esse autoconhecimento, ele é transformador. É gostoso demais quando a mulher se entende nesse Gente, esse lugar. ensinamento que ela falou agora, isso é uma coisa que eu queria que que todas as mulheres soubessem, porque eu acho que a- os casamentos teriam menos divórcios. Com certeza. Porque o que que acontece? Teve uma vez que meu marido falou assim pra mim, Marina, deixa eu te falar uma coisa, o homem é diferente da mulher. Vocês, vocês são sinistras, vocês são aceleradas, vocês pensam em coisas já lá na frente. A gente não, a gente é aqui, ó. Só que se você me pedir ajuda, eu não vou te negar nunca na minha vida. Eu tô Tá. aqui, só que eu não tenho o pensamento de fazer. Cara, isso foi É. tão transformador pra mim. Da mesma forma que você, Sil, eu peço ajuda pra tudo. Eu tenho 4 filhos. Nossa, Se eu não tiver ele ali pra. Ai, tem mulher que fala assim pra mim. Mas você vai pedir uma coisa básica, então assim, pedir ajuda pra ele para dar um banho na criança. Sim, eu vou. com Eu certeza. prefiro do que me Sim. sobrecarregar ou então ter um estresse. Ai, tem que pedir o básico. Sim, pro homem tem que pedir o básico. E por que não pedir ajuda? Tá tudo bem. A Gente, gente vai ficar sobrecarregada e vai. Não, gente, peçam. Seus casamentos vão ser infinitamente eu falo que é melhores. porque acho que foi criada essa cultura pra gente, né? Ainda mais a gente, assim, Sim, dessa geração ali, que nasceu ali, acho que 75 pra sim, frente e tudo, sim. de que a gente queria ser tão independente. Minha mãe dizia assim, Silvana, você com 9 anos, você fazia a mala e dizia que ia embora. Aí eu falava, sério? Mas você fez a mala porque você dizia que você era muito independente, que você queria liberdade. Eu falei assim, nossa, eu devia ter ouvido muitos discursos muito doidos. E aí hoje eu olho pra mim, graças a Deus eu sou muito independente, eu tenho liberdade, mas eu posso pedir ajuda. Total. E tá tudo bem. E eu vou continuar sendo linda, feminina, vou continuar sendo empresária, Cada um vou no seu continuar. espaço, Não né? é? Eu acho que Então, assim, e o que você falou, assim, é fundamental. Eu acredito que eu tô casada há 19 anos, ele é meu primeiro marido, meu primeiro namorado, e quero que seja pro resto da minha vida. é Eu tô isso. há 20, a gente fez 28 anos juntos, 29 anos juntos, vou fazer 30 Caramba. agora. É isso mesmo. 2020. Não fez 30 anos. 30 anos que a gente tá junto e casados há 19. Passamos já por muitos desafios. Total. E a gente vai se conhecendo no processo. É E eu isso. penso que é muito assim, é uma decisão também, né? Você precisa aceitar. Tem uma frase que o Dr. Paulo Vieira fala, que isso também mexeu muito comigo. Ninguém muda ninguém. Eu não Eu tenho falo como isso para meus mudar filhos. o meu marido, Você não mas eu controla não isso. controlo, mas eu posso naquilo que Tá no chegar. meu controle. Então, por exemplo, eu não era uma pessoa. Isso para relacionamento de casamento com os meus pais, meus irmãos, nas minhas empresas. Eu já, perfil mandona, né? Eu já ia lá e fazia. Agora não, eu chego e falo assim: olha, eu estou querendo assim, assado, nananã. Pode me dizer o que que você pensa sobre isso? Ou muitas vezes, que a mulher também não faz, isso é importante dizer. O outro não tem bola de cristal para adivinhar o que você está pensando, nem como você se sente. Então, depois que eu aprendi, eu chego hoje para as pessoas e falo assim: olha, é, eu tô sentindo que isso aqui não foi legal. Vamos pensar como é que a gente pode fazer diferente? É difícil, porque você sai de um lugar Sim, de autoridade e tal sim. para se colocar nesse lugar vulnerável. Mas o outro não sabe como você está se sentindo, principalmente em casamento. Então você tem que chegar e falar assim: olha, pedi para você fazer tal coisa, mas assim, a minha expectativa era que fosse um pouco mais rápido. Eu queria naquele momento, porque naquele momento eu estava livre e tal. Aí você só foi fazer isso depois. Aí atrapalhou minha agenda, aí não sei o que era. Eu vivo esses desafios, mas você tem que ter diálogo, você tem que conversar, você É tem que isso. expor. O outro não tem. Isso é uma troca. Ninguém, gente, nem numa empresa não tem. Ninguém sabe. Então você tem que ter a boa comunicação. Você tem que saber, né? E eu aprendi que muitas vezes, e a maioria das vezes, a responsabilidade é do comunicador. Eu tô te falando aqui. Você vai entender baseado nos seus filtros, nas suas crenças, no que você quer acreditar. Então, você explica para a pessoa, e se você tiver dúvida achando que a pessoa não entendeu,
Pergunta para ela. Você pode me falar o que que você entendeu que é para fazer? Porque o ruído tá aí. Exato. Meu marido é um excelente comunicador, ele fala assim: comunicação não é o que você fala, é o que a outra A pessoa pessoa. entende. Exato. Então, assim, você, às vezes, você tá falando, querendo transmitir uma Que para mensagem você é que óbvio, pra você né? tá achando que Exato. e a pessoa tá entendendo. Isso acontece muito em relação profissional. Então, você Muito. fala, 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 a pessoa faz do jeito que ela entendeu, depois você fala: pô, mas É, você não fez do jeito que eu falei. é, Sim, mas eu entendi desse jeito. Então, a é. importância de você Total. retrazer a pergunta, né? Me fala o que, que você entendeu. Exato. É É um isso? reforço, né? É Assim, isso. assim como acredito eu que os pais fazem muito reforço com os filhos, no universo adulto, principalmente no empreendedorismo, você vai fazer uma venda. Às vezes a gente quer falar uma linguagem, você falou aí, CAC, lead. Essa é uma linguagem de gente que é do marketing, que é das vendas, que é da área, enfim. Agora, pega uma artesã. Ela não sabe o que é Sabe? isso. Eu falo isso porque eu atendo muitos profissionais liberais. E eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu falava de lead, 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 mas ela não Ah, sabe o não que é tô lead. Aí eu entendendo. comecei a falar, então, o contato, que deixa um nome, um e-mail, telefone. Isso na linguagem de marketing é lead, mas para você é contato. Perfeito. Então a gente tem que ter essa maturidade, essa sensibilidade e as coisas vão se organizando. Mas, né, assim, é, a gente Precisa pedir ajuda, é isso. precisa, Mulherada, vamos por pedir ajuda. favor. Sil, você acredita que toda empresa tem que estar no digital? 100%. Hoje em dia não tem como. O que eu tenho visto, né? Hoje eu sou mentorada por dois mentores dos Estados Unidos. Eu gosto muito de beber da fonte lá, porque lá eles são um pouquinho mais antecipados que a Sim. gente. E a gente está vendo uma tendência muito forte de novo do presencial. Porque a gente está ficando cada vez mais obeso de informação. E desculpa a expressão, a gente está. Vou usar esse termo aqui, a gente está ficando meio burro. Sim. Porque hoje você não tem um esforço de pensar em escrever um texto, de fazer um, né? Tá tudo muito tecnológico. E que bom, a tecnologia está aí a nosso favor para nos auxiliar. Mas você pensa, hoje, eu quero agendar um dentista. Aí eu não tenho, não sei, não tenho referência no dentista. Qual é o primeiro lugar que você vai? Você vai pegar seu celular, Vai no Google. você vai no Google, ou no máximo, né? Você vai ali na lupa do Instagram e vai escrever Dentista Brasília, alguma coisa assim, para tentar achar alguém. Quiçá, se você tiver numa comunidade, no grupo de network, você vai pedir indicação. Mas as marcas precisam estar presentes no digital. Se a gente pegar a terceira idade, eu que tenho mentoradas hoje que atuam, são da terceira idade, né? Terceira idade, infelizmente, botam 60 anos. Eu falo, gente, tem boca 60. 70, pelo menos, né? Mas tá tudo bem. Elas são da terceira idade e elas têm produtos digitais para a terceira idade. E aí, quando você pega esse universo, gente, cada vez mais as pessoas da terceira idade estão no digital. Total. Então, como é que a sua empresa não está no digital? É meio incongruente com o que o mercado está mostrando e vivendo. Porém, eu acredito muito hoje no marketing híbrido, nas tecnologias que vão levar convergência para No offline e no online. offline e no online. Eu amo o digital, mas o que eu mais gosto de fazer? Conexão Presença. presencial. Então, eu faço muito evento, meus clientes fazem, né? Hoje eu diminui muito a minha carteira de consultoria, fazia muita consultoria, porque eu tenho, como eu falei, estou com outras duas empresas, eu tenho uma agência de marketing de autoridade para mulheres e sou investidora de uma rede social que chama Matify, né? Que a gente é uma startup. E aí, outro dia, os sócios são todos online. Aí a gente falou assim, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma reunião presencial, né? Então, eu acredito muito nessa coisa do marketing. Da sua empresa, ela precisa ter ativos no digital, ela precisa ter uma esteira de produtos. Porque pense comigo, se acontece uma pandemia de novo, quem tem negócio local, se você não tiver produtos digitais rodando, que seja um e-book de R$ 9,90. Eu falo muito isso nas mentorias, né? Porque eu aprendo muito isso. Qual é o seu custo fixo? Ah, vamos supor, sei lá, 12 mil, 10 mil, vamos botar uma coisa bem baixa. Então, pega isso, vamos transformar isso em algum produto digital que fique lá, meio que rodando. Porque se num mês ruim você não vendeu, ou se acontecer uma outra crise, as Você pessoas estão te tem conhecendo noção. no digital. Então, a gente precisa começar a pensar mais isso. Graças a Deus, há uma grande evolução no mundo
empresarial, de empresários realmente apostando cada vez mais, né, inserindo suas marcas, mas ainda tem muito empresário no geral, e aí não falo só de mulheres, no modo geral, que ainda não E estão. você acredita que é mais importante a pessoa dar a cara a tapa, conexão? Então, eu vou falar assim, do ponto de vista estratégico, hoje em dia, se a gente for olhar para grandes marcas, os donos colocam suas caras. Então, eu acredito nisso, porque é o que eu faço, é o que eu sempre fiz, é o que eu sempre incentivei de clientes. Mas a gente também tem aqueles clientes, aquelas pessoas que não têm coragem, não têm uma habilidade, não têm uma técnica, aí tem que vir fazer um curso para aprender. Que é treinável, né? Totalmente treinável. Se a pessoa não quiser, porque realmente assim, ela virou e falou, não quero. Aí você vai ter que, ou você vai ter que ter estratégias que não aparecem, ou vai contratar profissionais, Pessoas que vão aparecer influencers por que vão você. aparecer por você. Mas do ponto de vista estratégico de marca, o dono, na minha visão, tem que colocar a cara. Eu brinco que não tem mais. No futuro não vai ter mais B2B nem B2C, é B2H, é business to human. Tina, é As isso pessoas se mesmo. conectam com seres Com humanos. pessoas, com Pronto, não tem pessoas. como, né? A Outro gente dia fizeram, a agência fez, eu nem publiquei ainda. Porque a gente trabalha muito com inteligência artificial lá na agência, né? A gente constrói os projetos digitais das mulheres para elas se tornarem autoridade. E aí, Silvana, a gente fez um vídeo seu, num avatar seu, né? tipo a Lu da Magalu. Isso. Aí eu fiquei olhando, aí pegaram uma foto minha, que eu tinha um cabelão bem grandão, assim, então pegaram essa foto e fizeram a animação, né? Pediram pra eu gravar o áudio, pra sair a minha voz, mas pegaram essa foto e fizeram a animação com a IA. Aí eu fiquei olhando, aí eu falei assim, fiquei assim, sou eu ou não sou eu? Aí eu falei, gente, não dá pra botar o cabelo um pouco mais curto? Pega uma outra foto. Aí fizeram. Aí eu mostrei pra minha mãe. Minha mãe falou assim: ah, parece você. Aí eu mostrei pro meu marido. Não parece você, não. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, enquanto eu puder gravar, eu não vou mentir, eu trabalho com inteligência artificial, né? Mas enquanto eu puder, como expert, aparecer, eu vou preferir. Mas a gente sabe que no caso de quem produz muito conteúdo, precisa estar o tempo todo com a imagem aparecendo, a IA, ela é um suporte. Total. Só que ela precisa ser cada vez mais treinada para estar mais próximo de você. E eu acredito muito na autenticidade. E aí fica um conflito dentro de mim, né? Porque assim, eu uso a IA, mas não sou eu. Aí eu fico, gente, mas cadê a integridade, né? Sim, Então é um balanço que você tem é que um ter, é um equilíbrio. equilíbrio, né? Mas, por favor, quem puder, donos de empresas aí, as mulheres principalmente, vamos desenvolver a habilidade, né? De desenvolver essa oratória, essa comunicação, É essa isso. presença digital, porque uma mulher ela precisa ter esse posicionamento. E principalmente para quem é profissional liberal que quer se posicionar como uma consultora, uma mentora, é o que Tem que você falou. aparecer. Vai, vai comprar o quê? Da landing page? Exato. Tem que comprar de você, é o É, seu rostinho, a sua cara, é. as suas microexpressões, é o seu É a tua cabelo, história. tua história. Então, assim, É o que eu falo para as pessoas. Ah, mas já tem não sei quantas dentistas. Cara, mas não tem você você. não tem razão. A tua história, o Não tem. teu jeito, é a tua Exatamente. forma. Então, Exatamente. assim, Se né? a gente for pensar assim, a gente não começa nada. Exato. Tá, mas tem um grande player. Cara, mas nem todo Um, mundo um dia ele começou igual você está começou começando. exatamente. Silvana demais, senhoras e senhores. Que mulherão maravilhosa. Obrigada demais pela sua presença. Muito conteúdo rico. Pra gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola com você. Tá bom. Você pode falar rapidinho ou você pode discorrer, tá? Tá bom. Vamos lá. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. É? Minha mãe. Ela mora aqui em Brasília? Mora em Brasília, tem 76 anos, resolveu fazer faculdade aos Que 51, legal. se aposentou, dona de si, tem o dinheiro dela, não necessariamente fica só na dependência, Dependência. né, do meu pai, assim, graças a Deus nunca faltou nada. E é uma mulher que decidiu viver. Então meu pai chama ela de pé de cachorro, porque ela sai, ela faz parte de vários grupos, Que sabe? legal. Então hoje ela me inspira porque e cuida de uma casa grande, meu pai idoso, né? Então, ela é minha inspiração. O maior mito sobre o empreendedorismo feminino. Eita, essa pergunta é Difícil, né? difícil, né? De que você precisa estar pronta para começar. Acho que esse é um grande mito que colocaram na nossa cabeça.
mas que você não precisa estar pronta, você só precisa ter a coragem, a fé e a disposição para fazer o que você quer fazer. É o velho ditado do digital, né? O feito supera o perfeito. Faz, Com certeza. começa, Vai né? lá. Não se preocupa com o que Com a vão dizer, porque se perfeição. você fizer, vão dizer, se você não fizer, também vão Também vamos dizer. dizer. Vai lá, faz. Faz. Uma palavra que define 2025 para você. Uau. Perguntas difíceis que eu nunca parei para pensar. Velocidade. Gostei. Velocidade. Esse ano foi um ano que planejei. Foram 17 meses da Brasil por ela, né? Nós Ou estamos com 18. então, 17 meses. 17 Não, em meses. fevereiro, eu tô colando 17. Talvez pode ser que a gente tenha entrado no 18, eu não. Mas velocidade. Fiz muita coisa já, muita coisa que estava planejada, outras que não estavam, como uma boa aquariana e criativa, que sai inventando e deixa sócios doidos, né? E velocidade de ver que as outras mulheres também colocaram velocidade nos negócios dela. Maravilhosa. Um aprendizado que você quer que suas alunas nunca esqueçam. Nossa, porque são muitos, né? Mas eu vou falar a frase mesmo que eu carrego no meu coração, que tá no livro. O aprendizado é que realmente dê voz ao seu chamado, não espere estar pronta. Simplesmente pegue aquilo que você já tá aí dentro de você, empacote isso, transforme isso em algo grandioso e vai transformar vidas. O mundo precisa de você. Boa. Silvana, em uma frase. Eu crio o meu próprio movimento e esse movimento tá gerando outros movimentos, dando muitos frutos pelo Brasil. Movimento é tudo, né, Sil? Sem movimento, né? Não vai. Até a água parada, né? Que diz que a água mole em pedra dura, tanto bate a que é fundo. Então, esse pingo-pingo ali, por mais que seja, a gente não dê nada, mas há uma transformação. É só questão de tempo. Pra gente finalizar, o que é o sucesso pra Silvana? De verdade, De verdade. eu poder estar em casa com meu esposo, com a minha cachorra, acordar, poder abrir a porta da minha casa, dar bom dia para Deus, bom dia para o sol e falar assim: vambora, vamos para a vida, que a vida é linda e nada vai te parar, porque existe um propósito maior, que é maior do que você mesma. Então é isso, hoje eu carrego isso para mim. Eu quero viver, eu sou sedenta pela vida, eu quero experimentar tudo, quero viajar. Então, viver, assim. Deus fala com você, Sil? Todo dia, toda hora. Eu não faço nada, até porque só tem 4 anos que eu decidi voltar para a igreja e frequentar a minha paróquia e me tornei pregadora do evangelho, então hoje eu também prego a palavra de Deus. E aí eu vejo em cada detalhe. E eu acredito que, independente de religião, Deus, universo, o nome que você quiser dar, tá falando com a gente o tempo todo. Quando a gente olha para uma árvore, se olhar para essa televisão, São sinais. tudo tá conversando com a gente. A gente tem que estar aberta. E aí eu aprendi uma coisa, que as ideias, elas estão aqui, ó, no universo quântico. Ela tá aqui, ó, ela tá aqui no universo. Cabe a você querer ir lá e pegar essa ideia para você. Eu peguei a ideia da Brasil por Elas, porque ela estava disponível para todo mundo. Mas eu peguei e tomei posse e fiz acontecer. Então, eu acredito muito de verdade nisso, assim. Maravilhosa. Obrigada pela sua participação. Eu que Pra gente agradeço. encerrar com chave de ouro, eu quero que você fale suas redes sociais, como que a galera te acha, como que a galera se conecta com a Brasil por Elas. E queria que você deixasse uma mensagem final. Mensagem para as mulheres em específico. Talvez quem está nos assistindo agora precise dessa palavra. Pensa numa empreendedora que às vezes está com dificuldade, não sabe se continua, não sabe se começa. Então, pensa em uma mensagem que vai tocar o coração dessa empreendedora. E aí você pode falar naquela câmera suas redes e a sua mensagem. Tá bom. Bom, para vocês poderem acompanhar todo esse trabalho que a Brasil por Elas fazem, vocês podem seguir o nosso perfil oficial do Instagram, @Brasil por Elas Oficial. Tem o nosso site também, brasilporelas.com.br.
E quem quiser acompanhar o meu trabalho pessoal, né, Silvana, pode seguir também lá, Sil de Maio. Toda semana, tanto na Brasil por Elas, quanto no perfil, né, no meu perfil pessoal, eu entrego conteúdos gratuitos para edificar a sua vida, assim como outras empresárias também entregam conteúdos gratuitos para que você já tenha acesso a esse conhecimento e se quiser entrar na nossa comunidade da Brasil por Elas. E de verdade, eu queria que você compreendesse a grandeza que você é, a mulher incrível que você é. E se algum dia alguém disse alguma coisa para você, como disseram para mim quando eu tinha apenas 10 anos, disseram para mim que eu não tinha talento, que eu estava cantando e coroando Nossa Senhora só porque eu era filha da professora de música. Naquele dia alguém tentou enterrar o meu talento, mas ainda bem que Deus olhou para mim e falou: Ei, tenho um chamado para você. Então eu preciso dizer para você: não importa o que disseram sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida, importa quem é você e o que está dentro do seu coração. Dê voz ao seu chamado e vai para o mundo, porque a vida é justa, é linda e ela tá te esperando para você impactar muito mais vidas, começando pela sua, da sua casa, da sua família. Um beijo. Meu Deus, Sucesso! me arrepiei todinha, Sil. Obrigada demais pela sua generosidade em transmitir tanto conteúdo aqui para nossa audiência. Você é uma inspiração, prova viva de que recomeçar é possível e dar sequência àquilo e trazer o que há de melhor dentro de nós. Então, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui na sua casa, no seu lugar. Parabéns por você ter despertado também todo esse chamado, né? Honrando a tua história, você me contou um pouquinho e eu fico realmente muito feliz de saber que um dia não sei se foi alguém ou se foi você mesma que riscou o seu fósforo para que você pudesse hoje também, com o seu negócio, com seus negócios, estar iluminando a vida de outras pessoas e levando essa comunicação para alcançar outras mulheres, porque o que você faz também está alcançando a vida de muitas pessoas, porque você disse sim para você, para o seu sonho, para o seu projeto, e eu tenho certeza que a sua família é muito abençoada por isso também. Obrigada demais. Eu vou deixar aqui o convite para todas as suas mentoradas, participantes do Brasil por Elas. Se quiser gravar um podcast aqui comigo no Viva Voz, Olha! estou aberta aqui. A E gente lá a abre a gente agenda também. para trazer toda essa mulherada. Vamos dar voz, viva Eu amei, voz, né? né? Vamos trazer a voz feminina aqui para a gente poder Lindo. alcançar cada vez E mais. fica o nosso convite. Ano que vem a gente está entrando com um novo podcast lá da Brasil por Elas. E já quero deixar o convite também para você vir agora, você compartilhar muito do que você tem Combinado. feito. Tô dentro. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada, Aline. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilha com a mulherada, compartilha com mulheres empreendedoras, porque aqui tem conteúdo rico, conteúdo de valor. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Sil para você se conectar com ela, conectar com a Brasil por Elas. Vocês respondem os directs? Sim. Eu mesma, viu? Aí, então já Faço questão. manda um direct para a Silvana, manda um direct do Brasil por Elas, vamos fortalecer essa comunidade feminina, vamos fazer negócio, networking, que é disso que o Brasil precisa. Um beijo, eu te vejo no próximo episódio. Tchau!